Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Espírita Simplesmente Chico. Canal onde nós passamos um pouquinho do estudo da doutrina espírita, da filosofia e dos valores kardecianos. Espero que estejam todos bem, sejam todos bem-vindos. Olá, Fábia, boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Felipe, tudo em ordem? Então, como a gente sempre fala, sejam todos bem-vindos. Esperamos que Deus nos ilumine hoje em mais essa reunião, a 12ª que estamos fazendo, estudando e passando um pouquinho, de uma forma simples, didática, né? Um pouco do que é a doutrina espírita. Um estudo bem simples, mas feito de coração, muita responsabilidade, com muito carinho, com muito amor. Né, Fábio? Esperamos que hoje seja novamente uma reunião maravilhosa. Possamos explanar bastante coisas. Vamos dar início pelo estudo do Evangelho. Na reunião passada nós não fizemos o estudo do Evangelho devido à data do Dia de Finados, né? Nós tivemos a intuição aí de fazer um pedacinho do Livro dos Espíritos, né? E hoje a gente retorna com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. A realidade. Ótimo. Faz a leitura, por favor. Perfeito. Fazer uma leitura bem pausada, bem devagar, pra gente A assimilar realeza bem. de Jesus. A realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo. E isso todos compreendem. Mas, sobre a terra, ele não terá também uma realeza? O título de rei nem sempre exige o exercício do poder temporal. Ele é dado por consenso unânime aos que, por seu gênio, se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando o seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores e etc. Essa realeza que nasce do mérito pessoal consagra pela posteridade. Não tem muitas vezes maior preponderância que a dos reis coroados? Ela é imperecível, enquanto a outra depende das circunstâncias. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra é às vezes amaldiçoada. A realeza terrena acaba com a vida, mas a realeza moral continua a imperar, sobretudo depois da morte. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados? Foi com razão, portanto, que ele disse a Pilatos: eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Muito bem. Reino criado ao trabalho, à moral, né? Esse perpetua para sempre. Enquanto que um reino herdado, né? Ou instituído à força, esse, além de ele não ter longevidade, sempre será amaldiçoado, né? Quando lembrado. E perecível, né? Imperecível, né? Quantas vezes a própria família não briga por causa
da sucessão, né, do trono, enquanto quando se é criado por sua obra, um reino e um título, né, de rei que é criado pela sua obra, pela sua moral, por tudo de bom que fez, cada vez que for lembrado, será lembrado com carinho, né? E Jesus era rei lá, aqui, e todo lugar, ele era o nosso rei, e sempre vai ser, né? Mas quando ele diz que o meu reino não é desse mundo, ali ele se referia já ao plano espiritual, né? Plano espiritual aonde ele teria ali já o seu reino constituído, não precisava provar nada para ninguém, né? Mesmo assim ele aceitou a missão de voltar à Terra como humano, né? Nas vestes da carne e do osso, passar por tudo isso só para nos dar a lição, né? Sabendo que ia passar. Sabendo que ia passar, né? Só para nos ensinarmos. Então, quanta bravura, né? Quanta bravura, quanta modéstia, quanta saber que ia se humilhar, que ia se... Mas ele fez por nós. Sempre seremos gratos. Vamos dar a continuação. Tem mais alguma observação dessa passagem? Bem claro. Tá aqui, bem né? Claro, né? Uhum. Então, e bem claro que ali ele já deixa bem explícito o plano espiritual. É o céu, né? Dependendo de cada religião, enxerga de uma maneira, né? Reinos do céu. E a gente sabe que é o reino espiritual, onde a nossa vida é a nossa vida verdadeira, né? E aqui é a nossa vida de passagem, de prova, para nós calgarmos aí a nossa melhora, né? Nossa evolução, né? Mais tarde nós vamos falar um pouco sobre isso. Vista. Tem sim. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que uma rápida passagem, uma breve permanência, país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de pavoroso. Não é mais a porta do nada, mas a libertação que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz, sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva. Ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença, do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Então vamos fazer certo. Então, Fábio, é interessante, né? Porque antes de começar, a gente tem a intuição do que falar hoje, né? O nosso tema livre e sempre bate com a lição. Eu procuro nem saber em que ponto nós paramos, estudar para
e sempre bate. Então, quando vemos esse ponto de vista dessa vida terrena, acabei de falar, aqui a nossa vida enquanto encarnados é uma passagem, é um piscar de olhos, né? E enquanto estamos aqui, muitas vezes a gente perde esse ponto referencial. Como está acontecendo hoje em dia. A gente se vê, né, em meio de notícias ruins, em meio de ameaças de guerras, em atrocidades. Em guerra mesmo, né? Em guerra mesmo, ameaça de uma terceira guerra mundial, mas em conflitos regionais já em andamento, né? Atrocidades. E a gente acaba perdendo um ponto de referência das coisas boas. A gente se vê, quando você vai ver, você tá em meio a essa nebulosa, sabe? De desânimo, você se sente cansado, se sente sem ânimo, sem expectativa. Às vezes tá tudo bem com você, com o seu mundo ali, a sua família, às vezes tá bem. Tem seu emprego, tem seu ganha-pão, seu negócio, seja, tá todo mundo bem com saúde. E mesmo assim você se vê, sabe, pesado, né? Pesado. Então, é tudo isso, você perde o ponto de referência. A gente acaba deixando passar as coisas boas, sabe? Acaba esquecendo de meio toda essa atrocidade, toda essa violência, que nem no nosso país não estamos em guerra, mas tem mais morte do que países que estão em guerra, devido à alta da violência, de crime, né? Criminal, né? Só que no meio disso tudo tem as coisas boas, sabe? No meio disso tudo tem as pessoas boas. No meio disso tudo tem aquelas pessoas que são mais evoluídas que a gente, que estão aqui para nos dar o exemplo, e a gente acaba perdendo essa oportunidade de seguir os exemplos, porque a gente tem uma tendência de olhar sempre o ruim. É mais fácil você enxergar a coisa ruim. É porque o ruim tá em todo lado. Até queria citar um caso do Divaldo. Não lembro se foi do Divaldo. Mas ele diz assim, ele tinha ele tava lá e foi uma pessoa que falou, eu não gosto de você. Até contei pra você. Eu não gosto de você. Ele foi até lá pra falar pra ele que não gostava. Ele, mas tudo bem, né? Não gosto de você. E ele falou assim, não, a opinião da pessoa que não gosta é da pessoa. É um problema que é dele, né? Ele saiu da cidade dele, da casa dele, de onde ele estava. Teve trabalho, né? Ele teve todo um trabalho de sair de lá. E até no dia da palestra, e no horário que o Divaldo estava lá, esperou para ser atendido, para simplesmente perder o tempo dele para falar pro Divaldo que não gostava dele. Ele falou, tudo bem, é uma opinião sua. É um problema lógico. Que não é meu, é um problema que é seu, né? E aí ele falou assim, e assim, né? Ele falou assim, e olha, eu não me senti chateado, né? Porque é uma opinião dele. Só que eu não vou me abater com a opinião dele, porque é um desrespeito para aqueles que me amam. Eu tenho tantas pessoas que me amam. É um desrespeito para com eles que me amam, eu dar importância àquele cidadão que foi lá falar isso de mim. Tem motivo, não conheço, né? Então, às vezes, no dia a dia, a gente dá muito ouvido para aqueles
que não vão mudar nada. É uma opinião de cada um, né? E a gente esquece aqueles que nos querem bem, que gostam da gente, que nos amam. Então, assim, não permita que uma coisinha estrague todo um outro trabalho que existe, que é de coração, porque às vezes você se recebeu ali uma coisa ruim. Então tem que dar essa importância para aqueles que gostam de você, que te amam de verdade, que te querem bem, que torcem por você, né? E não para aquele que coitado, né? Foi um infeliz. Então ele conta isso, né? Que é muito legal, muito bacana. A gente dá essa importância e saber e dar importância para aqueles. Por que aquele que te gosta de você, você não dá tanta importância, né? E às vezes dá mais importância para aquele né? Caso que saiu de lá e que você nem conhece, né? Então é mais isso. Então, e é assim, então temos que saber esse ponto de vista, essa referência, a gente não pode perder, né? E saber que por mais que o mundo esteja abalado, mais que esses conflitos, as atrocidades, né? Tudo isso vai passar. A única certeza que temos quando estamos encarnados é que nós estamos aqui para evoluir. Por mais que pareça, fala, não, mas parece que a gente está andando para trás. Parece que a gente dá um passo para frente e 2 para trás. Mas a única certeza é que estamos trabalhando a nossa evolução quando estamos encarnados. E saber que um dia todos nós, uns mais rápido, outros vai repetir mais de ano, vai ter que voltar mais vezes, vai ser mais demorado, mas todos nós vamos nos melhorar. E saber que um dia, já pensou, darmos a ser pessoas que nem Divaldo, que nem Chico, né? É um privilégio terem eles aqui, né? Porque eles vieram para mostrar, olha, um dia, e assim como tantos outros, né? Todos os outros, mas eles vêm, Deus coloca eles aqui, eles aceitam vir esse mundo que para eles está tão atrasado, eles vêm para mostrar, olha, o caminho de vocês é esse. Você já pensou? É de uma simplicidade e de uma coisa assim, um respeito. O que é o respeito? De fazer mais do que precisa, né? O trabalho dele. Quando nós fomos lá na casa do Chico, quem tiver o privilégio de ir lá conhecer a casa do Chico Xavier, vai ter um bilhete na porta, escrito à mão. É lógico que é uma fotocópia, não uma cópia, porque o original o filho dele guardou. Vai estar lá a letrinha dele, bem tremida, que ele estava bem velhinho, já estava bem acamado. E na porta dele lá, porque teve um problema no encanamento da casa, você sabe, você estava lá comigo, e o quarto dele ficou com água, e ele já com problema de saúde, problema respiratório que ele tinha, não podia ficar na umidade. E o filho dele convenceu ele a ir dormir no outro quarto. Aí ele aceitou, falou, não, eu vou. Ele falou, mas eu quero deixar um bilhete, porque à noite os espíritos vêm me visitar. E aí eu quero deixar, aí tá lá o bilhete, ó, aos amigos espíritas, né, espirituais que vierem me visitar, essa noite eu não estarei aqui, estou repousando no quarto ao lado. Aí o filho dele, pai, mas os espíritos sabem de tudo. Não precisa você colocar, eles sabem. Falou, eles sabem. Mas eu tenho a obrigação de ter o respeito e avisá-los. Então essa grandeza
Mesmo nas pequenas coisas. Essa grandeza, sabe? É diferente, né? Os espíritos já sabem, não precisa que eu vou perder tempo. Eles que vão me procurar, né? Nossa pequenez, né? Nosso atraso moral, nosso atraso, né? Então, pensar que um dia, se Deus quiser, nós vamos chegar numa evolução dessa, né? Eu falo, pode ser que para uns é mais rápido, para outros mais demorado, mas a certeza que um dia nós alcançaremos. E aí eu tenho certeza que o mundo vai ser muito melhor. Aí ainda nesse trecho, por isso que eu pedi, porque nesse trecho fala muita coisa, Fábio. E muitas dúvidas. Que aí coloca, né? Quando estamos aqui encarnados, é um piscar de olhos, né? É uma passagem. E aí muita gente pergunta, mas o espírita, então ele não liga para a morte? Ele não sente quando um ente querido desencarna, parte para o plano espiritual? Gente, o sentimento é o mesmo para todos. Uma despedida é uma despedida. Uma perca é uma perca. Mas perder um ente querido aqui, nunca mais vai ser a mesma coisa. Vai ser outra vida, vai ser outro encontro, mas essa vida encerrou. Essa passagem encerrou. A única coisa que um espírita pode ter, assim, é um pouquinho de resguardo, é aquela certeza que um dia nós vamos nos encontrar, que não encerrou aqui, não vamos por nada. Mas essa vida, essa passagem encerrou. Aqui nesse plano. Esse encerrou. plano, essa passagem encerrou. Nós podemos voltar, nós vamos nos reencontrar, que nem eu falo, o amor. Depende. O amor. Não, sim. Se podemos voltar. A gente não volta, né? Não digo voltar juntos. Uhum. Né? Então você não deixa. Não digo voltar juntos, mas nós vamos voltar e não vai ser a mesma vida. Sim. Às vezes não vai estar junto. Um pai e um filho pode voltar, um com uma família, outro com outro. Pode voltar como irmão. Né? Pode voltar. Então, essa família, essa configuração, né? É única. É única. Então, sim, nós temos os mesmos sentimentos, as mesmas preocupações, o mesmo medo da morte. Chico tinha medo da morte. Ele não queria morrer. Ele tinha medo da morte. Não medo. Não, queria viver. Não queria viver plenamente o máximo possível. Então a morte para nós não é banal, não é uma coisa banal para o espírito. E muita gente pensa, um espírita perde um ente querido, não tá nem aí. Não tem, sabe que acha que, né? Logo vai. Não pode banalizar. Não pode banalizar. É a mesma coisa, os mesmos sentimentos, certo? E então é isso que eu queria aproveitar então nessa leitura, e deu para tirar bastante dúvidas. Quer continuar? Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente, não entrevendo bens mais preciosos da terra. Ele se porta como uma criança que nada vê além dos seus brinquedos e tudo faz para os obter.
A perda do menor dos seus bens causa-lhe pungente mágoa. Um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça por vítima, o orgulho ou a vaidade feridas. São tantos outros tormentos que fazem da vida uma angústia perpétua, pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Exatamente. Quando você não tem essa Entendimento, né? acreditar, né? Essa crença na continuidade, né? Da vida após a morte, da continuidade do espírito como uma vida eterna, né? Que nossa vida ela é eterna. Você se preocupa somente com os bens da terra, somente com essa passagem. E é lógico que quando encarnados, nós temos a necessidade do bem material. Né? Deus, aqui, essa necessidade que nos faz também evoluir. Pois se assim não fosse, nós estaríamos ainda vivendo da caça, comendo carne crua, não tinha nem o fogo. Né? Então, quando você está aqui, você quer evoluir de todas as formas. Então, nós temos a necessidade material. Sim, temos. Porém, o que eu já falei outra vez, ela tem um peso. Certo? Essa necessidade, ela não pode ultrapassar o limite de você não enxergar mais nada na vida e só ser escravo dos bens materiais. Aí ela já não está mais te ajudando a progredir. Aí ela está te ajudando a te arrastar abismo abaixo. Você vai regredir sendo escravo do bem material. Então, nós temos que dividir a nossa vida, o nosso tempo. Acho que eu não sei se eu comentei aqui ou foi em família. Nós temos que dividir em trabalho, né? O repouso, o lazer, a caridade e o trabalho espiritual. Então, aí eu lembro quando eu falei nisso, você falou, então, peraí, o segredo é o equilíbrio. Você falou. Então o segredo é o equilíbrio. O segredo é o equilíbrio. Você matou. O segredo é o equilíbrio. Então, nós temos que centrar nossa vida. Você tem que ter o seu repouso pro seu corpo. A sua saúde, né? Tem que ter o seu tempo de lazer. Porque senão, será uma pessoa estressada. Pessoa não vai conseguir administrar as suas coisas. Então você tem que ter o lazer. Tem que ter o tempo para a família, para os filhos. Né? Trabalho que é essencial. Do trabalho que o homem vive. Né? E você tem que ter o tempo para a caridade. Fazer um bem pelo próximo. E para cuidar do seu espírito. Da sua vida futura. Né? Seja em qual religião for, seja em casa, sozinho, não tem problema, né? Mas você tem que cuidar dessa parte. Tem que saber que aqui é uma passagem. E passa muito rápido, né? Nossa, eu ainda às vezes não acredito que eu tô na idade que eu tô. Se me perguntar assim, acho que eu tenho uns 30. E quando vai ver, passa muito rápido. Interessante, até te mostrei um vídeo hoje na internet, ela é incrível, né? Uma filha cantando parabéns pra mãe. A mãe tava fazendo mais de 100 anos, até te mostrei. E aí
essa filha pergunta para a mãe: Ô mãe, hoje é seu aniversário. Você está fazendo, acho que era 101 anos. Era mais de 100 anos. E aí, como você se sente com 101 anos? Aí aquela senhora para assim, fala assim: eu me sinto com 50 e poucos anos. Ela falou uma idade assim de 50. Eu me sinto com 53 anos. Olha, é incrível, né? Então a gente fala como passa rápido. Passa muito rápido. Ela se sentia na idade de 50 e poucos anos. É muito legal, né? E assim, quando não tem nenhum rompimento, um acidente, nada. Quando a vida passa natural, vai vendo que o final vai voltando ao início, né? Deus é perfeito, né? Nós vamos chegando no final e o final volta ao início, né? As lembranças, os sentimentos, e como é perfeito. Para depois voltarmos para nossa casa do plano espiritual e retornar dando início tudo novamente. E a nossa que fala, né? Posso seguir? Segue, pode seguir. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, tudo se agiganta ao seu redor. O mal que o atinge, como o bem que toca aos outros, tudo adquire, aos seus olhos, enorme importância. É como o homem que, dentro de uma cidade, vê tudo grande em seu redor. Cidadãos eminentes, conhecimentos, mas que, subindo a uma montanha, tudo lhe parece pequeno. Assim acontece com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, com as estrelas do céu, se perde na imensidade. Ele então se apercebe de que grandes e pequenos se confundem formigas no monte de terra, que operários e poderosos são da mesma estatura. E ele lamenta essas criaturas efêmeras que tanto se esfalfam para conquistar uma posição que os eleva tão pouco e por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura. Posso seguir? Tá bem claro, né? O que a gente estava comentando. Né? Se todos pensarem assim, dir-se-á, ninguém mais se ocupando das coisas da terra, tudo perigará. Mas não, porque o homem procura instintivamente o seu bem-estar, e mesmo tendo a certeza de que ficará por pouco tempo em algum lugar, ainda quererá estar o melhor ou menos mal possível. Não há uma pessoa que, sentindo o espinho sob a mão, não a retire para não ser picada. Ora, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, impulsionado como ele é pelo instinto do progresso e da conservação que decorre das próprias leis da natureza. Ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto e por dever, e com isso cumpre os desígnios da providência, que o colocou na terra para este fim. Só aquele que considera o futuro pode dar ao presente uma importância relativa, consolando-se facilmente de seus reveses ao pensar no destino que o aguarda. Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos, em prejuízo dos interesses da alma. É contra esse abuso que se previnem os que compreendem essas palavras de Jesus: o meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se perturbar.
E aquele que concentra os seus pensamentos na vida terrestre é como o pobre que, ao perder tudo o que possui, cai em desespero. O Espiritismo dá amplitude ao pensamento e abre-lhe novos horizontes. Em vez dessa visão estreita e mesquinha, que o concentra na vida presente, fazendo do instante que passa sobre a terra o único e frágil esteio do futuro eterno. Ele nos mostra que esta vida é um simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. E revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Oferece, assim, uma base e uma razão de ser à fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, faz que todos os seres sejam estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável quando apenas consideramos uma parte. Essa visão de conjuntos, os homens do tempo de Cristo não podiam compreender, e por isso seu conhecimento foi reservado para mais tarde. Aí é bem complexo, né? Dá bastante explicação aí. Né? Vamos voltar um pouquinho. Então... Aqui fala do equilíbrio. Do equilíbrio. Dos excessos, né? Sim. Nós estávamos falando, né? Quando você perde o equilíbrio, você fica só no escravo, né? Dos bens materiais e dos excessos, né? Você também cai no abismo. É isso que nós estávamos comentando. E também da evolução aqui do espinho, né? Isso é que nós falamos, né? Senão nós estaríamos comendo carne crua. Exatamente. Então a gente, mesmo que por um instante que você vai ficar aqui, você quer ficar o melhor possível. Mais confortável possível, né? A gente escoteia, a gente não perde, né? Esse é o melhor possível. Então, mas o final aí fica complexo. O final é um assunto que nós ainda não adentramos, pois a doutrina espírita, ela vê ela enxerga não só a Terra, né? Ela enxerga o universo todo como a casa de Deus, né? E fala Deus, né? Quando Jesus fala meu Pai, tem várias moradas, né? Então são vários. Nós não vamos saber falar aqui planetas no universo. Mas não vamos saber se infinito não é, porque tudo acho que não existe o infinito, né? Mas não teria como descrever assim bilhões, trilhões, não sei, de planetas nesse universo. E cada um deles é feito com um propósito. Deus não deixaria nada a deriva, né? Então, conforme os espíritos têm a sua progressão, habita um tipo de planeta, né? Então é um tema difícil, né? Bem complexo. Bem complexo e caiu num pedacinho, hein? Em poucas linhas aí nós vamos ter que pelo menos dar uma pincelada, mas depois a gente vai entrar nesse estudo para explicar melhor, mas vamos dar pelo menos uma passagem. Então Deus nos coloca encarnado no planeta equivalente às nossas vibrações, do qual nós estamos aptos a morar, né? O planeta está apto a nos receber. Então, tem planeta que é só gelo, tem planeta que é só gás, tem planeta. Pode ter certeza que ali tem vida. Até agora é científico, né?
acharam micróbios em lugares que até pouco tempo atrás seria impossível, né? Então pode ter certeza que Deus tem muitas e muitas moradas. E nós que seguimos a filosofia espírita, nós acreditamos nessas moradas, acreditamos na vida em outros planetas. É verdade. E somos todos irmãos, porque o início é um só, é Deus. A vida, ela tem a fonte única, né? E depois, conforme a nossa evolução, nós vamos caminhando um outro sistema. Eu acho que é muita pretensão, né? A gente achar que tudo isso é feito só para nós, né? Somos os exclusivos, né? Eu acho que a gente se acha muito importante. Pois é. Todo esse universo feito só para nós, né? Eu acho que existem vários outros aí habitados, né? E aí, conforme a evolução, nós vamos mudando, vamos pulando, né? E aí diz também no apego, né? Nesse apego que a gente tem, né? Seja nos bens materiais, seja na nossa vida, nosso corpo, tudo. Em tudo que se perde o equilíbrio, se perde aquele ponto de equilíbrio, se torna excessivo, é prejudicial. Eu tenho um exemplo, esse que a gente sempre conta casos dos outros, né? Mas eu tenho um exemplo de vida junto com você, é claro, meus exemplos você sempre está junto, mas para os outros saberem. Não vou citar nomes, claro, né? Mas nós frequentávamos um centro. E naquele centro tinha um senhor, né? Um médium. E inclusive ainda não chegou a conhecer ele pessoalmente. Ele já estava de idade e já tinha parado de trabalhar no centro. E veio a desencarnar. Um médium que tem muito mais conhecimento que nós, muito mais evoluído que nós, né? Pessoa muito mais estudada né? Na doutrina, né? Tinha o privilégio de receber, né, irmãos espíritas, de passar as mensagens. E no desencarne. Depois no seu desencarne, depois de um tempo, a viúva dele foi lá no centro. Nós conhecemos ela. E no centro que nós vimos tinha as mensagens, né? De psicografia. Psicografia. Tem ainda a nossa grande amiga, a Thaís. Aproveitar e deixar um abraço. Piero fez aniversário essa semana. Parabéns, Piero. Thaís, um abraço. E veio a carta desse irmão, trabalhador da casa que tinha desencarnado. E a preocupação: olha, não deixa o fulano vender minha caminhonete, o sítio, não quero que fulano vai lá. Não deixa, liguei lá. Você vê que não consegue desligar. E isso vai acontecer, né? É uma preocupação. E isso não estou pondo como defeito, não. Se ele, muito mais evoluído espiritualmente, ainda tinha essas preocupações, essa ligação com as coisas daqui, imagina nós, né? Uma preocupação com os filhos. Diz pra esposa, fala pra fulana, que é a minha esposa, fala pra ela fazer assim, 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 e as orientações vieram na psicografia. E foi engraçado que é isso mesmo, um quer vender, o outro quer não sei o quê, e ele não faz isso, que não é o caminho. Foi até engraçado, né? Então, você vê que a gente não desliga assim automaticamente, né? Nós não temos essa grandeza, assim, nós ainda ficamos aqui, né? Amarrados ainda, né? E então é dessa parte, né? Usar de exemplo dessa parte que às vezes o excesso, tem pessoas que o excesso do amor com o corpo,
né? Porque lógico, nós temos que respeitar o nosso corpo, nós temos a obrigação de cuidar. De cuidar. Né? É uma dádiva de Deus. Deus nos deu ele. Perfeito, né? Assim, como pode, né? O coração bater sozinho desde a concepção até o final. Respiração. A respiração. Então, é assim, tudo muito funciona, perfeito, né? Então nós, lógico que temos que respeitar, temos que cuidar. Mas tem gente que passa do limite, né? E às vezes fica, Fábio. Isso eu também presenciei, uma coisa muito triste. Às vezes o espírito fica apegado ao corpo, assistindo a decomposição do corpo. É muito triste. Fábio. Assistindo não, ele sente. Sente ali, assistindo, sentindo. Uhum. Quantos irmãos no trabalho nós ajudamos a se livrar desse karma e conseguir caminhar para um plano espiritual. Então, tudo, o segredo é o que você falou. É o equilíbrio em tudo. Em tudo, temos que tentar, né? Eu sei que nós somos ainda falhos. Se não fôssemos falhos, não estaríamos aqui. Estaríamos... Sim. Mas temos que caminhar para isso. Sim. Pelo menos tentar. Tem umas palavras aqui do Divaldo. Posso passar? Por favor. É do sofrimento, né? Que fala assim, nossa, a gente sofre, né? Aí o Divaldo diz referente ao sofrimento. Ele fala assim, Sim. O sofrimento é uma experiência evolutiva, porém desagradável, porque existem outras formas de evoluir através da caridade, do amor fraterno, que leva-nos à evolução. Mas o sofrimento, mais rapidamente, porque não gostamos do sofrimento, embora o provoquemos com mais frequência. E a vida não seleciona ninguém. É a mesma lei para todos. E essas leis devem ser respeitadas. Dessa forma, poderemos mudar o nosso destino com a mudança para melhor do nosso comportamento. Cortou? Sim. Tá bem? Só aproxima mais, por favor. Então aqui ele diz que é o comportamento. A gente consegue sanar o sofrimento de acordo com o nosso comportamento. A gente consegue mudar. Só que a gente é mais tendente a aprender pela dor, né? Do que pelo amor. Exatamente. Porque Deus nos dá a chance de aprender pelo amor. Se não conseguir, vai ser pela dor. Geralmente é pela dor. Né? Mas é interessante, porque nós podemos mudar. Depende de nós a mudança. Sim. Mas a gente vai sempre e procura, né, provocando mais o sofrimento. Exatamente. Bom, Fábia, acho que o nosso tempo tá corrido. Aí você chegou num final ou não? Sim, concluiu a parte do ponto de vista, né? E a próxima fica Instruções dos Espíritos, uma realeza terrena. Certo, exato. Então conseguimos, deu um pouquinho mais do nosso tempo, mas conseguimos concluir, conseguimos dar uma passada, né, nos temas aí, né, ditos. Sim. E depois a gente, conforme vai adentrando os estudos, aí vai ficando mais fácil de nós adentrarmos nesses assuntos, nesses temas mais difíceis, né? Uhum. De vida. E é interessante, assim, que toda vez que nós formos estudar, nós vamos ter um ponto de vista diferente, porém dentro, mas com outra visão. Sim. Sempre, né? Esse livro, os livros espíritas, ele não tem fim. Quando você chegar no fim, você retorna. Volta pro começo. E cada leitura, cada vez que você lê, que você falou, enxerga, olha, vai ter uma visão diferente. Depende de como você vai estar
evoluindo, você vai ter uma outra visão. O livro vai ser o mesmo, as palavras ali vão ser as mesmas, mas você vai entender de forma diferente. Né? Então, quero agradecer a você, agradecer ao Felipe, agradecer a todos que estão nos assistindo e, lógico, a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, aos nossos amigos trabalhadores espirituais que nos estão aqui ajudando nessa noite. Pedir muita luz para todos, muita saúde, muita paz, muita união familiar, que é o princípio. Não esqueça, a base da nação, de tudo, começa na família. Começa com a mãe, o pai, os filhos, né? Essa união, ela é sagrada, né? Lógico, tem opção várias hoje, mas seja qual for a opção, sejam unidos. Esse é o início de tudo. Esse é a base para que fortifique a construção de tudo, né? Que venha a seguir. Então, muita paz, muita união, muita saúde a todos. Uma ótima semana. Fiquem todos com Deus e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Até logo. Tchau. Tchau, fã.